Efésios capítulo 4. A série que nós escolhemos para reflexão ao longo do ano é Servir é o jeito cristão de amar. Servir é o jeito cristão de amar. E agora eu tenho tentado descrever o perfil desse cristão que ama, desse cristão que serve. E ele é, então, hoje, na nossa reflexão, ele é perdoador. O cristão é perdoador. E todos nós sabemos o quanto é difícil perdoar. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Que o Espírito do Senhor venha nos ajudar, venha nos socorrer. Que o Senhor nos dê graça, liberdade, criatividade, que sejamos iluminados, que sejamos sensíveis à voz do Senhor e abertos para aprender contigo, meu Deus. O Senhor sabe que tudo que fazemos ao longo da semana como pastores, orando, estudando, não terá sentido se nessa hora o Espírito do Senhor não se apropriar daquilo que nós colocamos nas tuas mãos para ser usado para a tua glória. Então, tenha misericórdia de nós e vem falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu queria lembrar os irmãos que logo que a gente terminar, você que deixou o carro no estacionamento, nós temos um estacionamento aqui perto, na próxima quadra aqui no meio, você deve se dirigir rapidamente para lá, porque as pessoas precisam fechar, por causa dos compromissos, então, tá bom? Eu quero falar sobre perdão e quero pensar sobre as razões bíblicas para a gente perdoar. Razões bíblicas para a gente perdoar. E se eu fosse responder, eu diria que só tem uma razão bíblica, que talvez seja uma das mais importantes, que é a questão da espiritualidade. A espiritualidade. Aquilo que nós temos na questão espiritual. Aquilo que Jesus fez na cruz. A nossa salvação. Um motivo para a gente perdoar é espiritual. Barth, um dos escritores que eu admiro, ele diz que todo relacionamento está fadado ao fracasso. E a história mostra isso. Não há uma geração ao longo da história do mundo sem guerra. O mundo vive em guerra. O primeiro assassinato foi entre famílias. Caim matou Abel, seu irmão. E
ouvi uma estatística, eu não sei se ela é procedente, mas que de cada 4 crianças abusadas, uma delas é abusada por familiares, irmãos, pais. Então, assim, o mundo é um mundo difícil e todos nós temos muita dificuldade de perdoar. E humanamente, eu receio, eu imagino que humanamente ninguém perdoaria. Se nós não tivéssemos o que nós temos hoje, a palavra de Deus, a orientação espiritual, o esclarecimento, se o mundo fosse deixado sem Deus e as pessoas vivessem cada uma para si e por si, não haveria perdão. Nós nos destruiríamos. E todo relacionamento está fadado ao fracasso. Eu digo o seguinte, em relação ao pecado, ou você cometeu, ou está cometendo, ou vai cometer. Problema de relacionamento é mesmo assim. É exatamente assim. Ou você teve problema com alguém, ou está tendo, ou terá. Essa é a vida. E ninguém está livre disso. Ninguém. E eu queria olhar nesse texto. Esse texto está falando sobre vários pecados e, para mim, na minha opinião, tá? O pecado, todos os outros pecados aqui estão relacionados à questão do perdão. Qual é a estratégia de Deus para a reconciliação? Para evitar que a gente viva em guerra, maridos e esposas vivam em paz, que comunidades sobrevivam, que nações sobrevivam. Qual é a estratégia de Deus para a reconciliação? O perdão. E, na minha experiência como psicólogo e como pastor, o comportamento mais difícil de mudar é o que requer que a pessoa tome a decisão de perdoar aqueles que lhe ofenderam. Todos nós temos muita dificuldade de perdoar. Eu presenciei uma situação que eu já falei para vocês. Tem como tirar essa luz aqui? Ó? Não sei se pode, é porque eu estou... Se não puder, por causa da filmagem, está tudo bem. Eu entendo. Agora, se puder tirar essa luz aqui, ela está me incomodando aqui. Obrigado. Assim eu consigo olhar para vocês, né? Bom. Eu presenciei uma situação, inclusive, que eu tentei resolver. Um pastor, amigo nosso, que não conseguia perdoar os filhos, e as pessoas me diziam, os colegas, quando eu cheguei aqui, não sei se o Israel lembra disso, o pastor Israel está aqui, onde é que ele está? Levanta a mão aí, pastor Israel, ali. Os colegas diziam que o José Carlos não gostava que a gente falasse sobre isso com ele, né? Sobre perdão. Aí eu falei para ele, eu sei que você não gosta, mas eu nunca conversei com você, então me permita. Ele falou assim, eu permito, mas vai ser a última vez que a gente vai falar sobre isso. E eu falei para ele, contei a minha experiência, e ele disse, você não entende a dor que eu senti com os meus filhos. E ele se reconciliou com uma das filhas, a outra não, está em Portugal, na Espanha. Mas quando ele estava perto para morrer, o filho dele veio de São Paulo, se eu não me engano, reencontrar. Eles estavam há 25 anos sem conversar. 25 anos. E naquele dia, naquela semana, eles reconciliaram e o pai faleceu reconciliado com o filho. E o filho testemunhou na PIB a reconciliação. Mas eu estava ali no meu coração pensando, né? Não precisava ser assim. Né? 25 anos. Mas isso é para
a gente entender o quanto é difícil perdoar. Humanamente, ninguém perdoa. Humanamente não perdoa. E eu acredito que a razão para a gente perdoar, ela tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. E aí eu quero ver com vocês aqui que a primeira razão que eu encontro no texto, nós devemos perdoar por causa do mundo espiritual. Todo pecado, e aqui tem uma lista de pecados, todo pecado tem implicações no mundo espiritual. E aí eu vejo aqui algumas implicações do pecado, amargura, ressentimento no mundo espiritual. Primeiro está no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo. E aí não importa se é mentira, se é ressentimento, se é ira, se é omissão, porque ele diz, fale cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí em Coríntios capítulo 12, 27 diz, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo. E quando nós pecamos contra um irmão, nós pecamos contra Cristo, porque Cristo, Ele é o corpo e o irmão é corpo de Cristo, eu sou corpo de Cristo. E quando nós pecamos contra Cristo. É o que diz 1 Coríntios 8, 12, diz assim, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, todo pecado é contra Jesus, mesmo o pecado de amargura. Quando Davi pecou, ele disse, contra ti, Deus, somente contra ti eu pequei. E por isso tem implicações para o mundo espiritual. A falta do perdão é algo que diz respeito ao meu relacionamento com Jesus. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que se você entende as implicações do mundo espiritual, você vai pedir ao Senhor graça para não pecar. Mas além disso, olha o que diz a respeito do mundo espiritual. Irai-vos e não pequeis, versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A amargura dá lugar ao diabo. 1 Coríntios fala daquele pecado do enteado contra a madrasta, e Paulo incentivou a igreja a tomar uma postura de disciplina e de tratamento do pecado, mas em 2 Coríntios, provavelmente falando sobre esse pecado, pode ser que seja outro, a gente não sabe, mas provável que seja sobre esse pecado da pessoa que se arrependeu, ele diz assim, 2 Coríntios 2, 10 a 11, quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, para não lhe ignorarmos os desígnios. E depois ele vai dizer, então, perdoe o ofensor. Perdoe o ofensor. Ele se arrependeu, perdoe. Ele cometeu um pecado ruim, grave, cometeu, mas ele está arrependido para que ele não fique sobrecarregado. Mas aí o texto diz, lá no versículo 11, que quando há ressentimento, ausência de perdão, o diabo tem vantagens, a palavra na grega, ele vai explorar essa situação. Você deu lugar ao diabo e o diabo vai explorar essa situação de ressentimento e de mágoa. Como é que ele faz isso? Bom, de diversas maneiras, né? Hoje, por exemplo, é muito comum nós falarmos sobre doenças psicossomáticas ou somatizações. Doença psicossomática, doença no psique, que aparece no corpo de forma fisiológica. Somatização são doenças da mente, mas que a pessoa sente no corpo, mas não tem uma correspondência fisiológica. E tem outras formas do diabo tomar vantagem, explorar essa situação com acusações, adoecendo as pessoas, criando intrigas entre as pessoas, entre familiares, pais e filhos, irmãos. A verdade é que quando você não perdoa, a Bíblia diz que você abriu uma brecha dentro de você para o diabo agir, explorar e levar vantagem nessa situação. É o mundo espiritual. E tem pessoas que estão adoecidas. Algumas doenças, a medicina diz que elas têm relação
com um coração amargurado, ressentido, doenças de pele, doenças estomacais, intestinais, algumas doenças que trazem dor pelo corpo todo. A medicina diz que essas doenças têm uma relação direta com essas situações de rancor, de raiva, de amargura. Então o diabo vai explorar dessa maneira e de outras maneiras. Então a verdade é que quando nós pecamos, nós trazemos dor ao coração de Deus, trazemos dor ao nosso coração, trazemos dor ao coração do outro e das pessoas que estão no entorno. Não tem como a amargura não trazer problemas. Aqui diz, dá lugar ao diabo. Mas além disso, olha outra realidade do mundo espiritual. Todo pecado entristece o Espírito Santo. Versículo 28, aquele que furta não furta mais, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pessoa amargurada fala mal dos outros. Pessoas amarguradas usam a fala de uma forma ruim. E sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, coisas de gente amargurada, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então, o não perdão traz ira, amargura, palavras de ressentimento, e entristece o Espírito Santo. Traz tristeza ao Espírito de Deus. Eu fico pensando aqui com os meus botões, qual a impressão que você tem quando uma criança está sendo hostilizada, abusada física e emocionalmente? Qual é a sua resposta a isso? Geralmente de tristeza e indignação, né? E quando alguém está sofrendo, é natural, deveria ser assim, nós deveríamos ter empatia de quem sofre. Não importa as razões e o porquê. Por exemplo, quem está na cadeia por crimes, seja lá quem for, a gente quer que a pessoa pague pelo que ela fez. Mas a gente não pode abandonar a misericórdia por essas pessoas. Por isso Jesus falou, quando você visita o encarcerado, você está visitando a mim. Ele quer que a gente tenha misericórdia. Mas do assassino, do que está na cadeira, está no corredor da morte, do que estuprou, sim, Deus quer que a gente tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia das pessoas. Nós não tornamos a pessoa inocente, ingênua. Nós dizemos, ela fez, ela é culpada. Mas a Bíblia nos ensina que existem histórias que, apesar de não justificar o mal que as pessoas cometem, elas explicam. Elas explicam. Geralmente, pessoas que foram abusadas, maltratadas, principalmente pelos pais, tendem a reproduzir o mesmo tipo de maus tratos nos outros, inclusive abuso. Então, assim, justifica? Claro que não, mas explica. E nós precisamos ter misericórdia e ter tristeza. Agora, quando uma pessoa vive amargurada, ressentida com o outro, e ela não está nem aí com isso, com o que isso causa no Espírito Santo de Deus, não tem empatia com a dor do Espírito, não tem empatia com a tristeza do Espírito Santo, não tem empatia com o sofrimento do Espírito Santo. Esse texto diz que o Espírito sofre quando você está ressentido e você retém o perdão ao outro. O Espírito tem tristeza. E ele se entristece e nós não temos sensibilidade para com a tristeza e a dor do Espírito. Ou seja, pessoas que não perdoam têm problemas espirituais e têm problemas emocionais. E tudo bem. Eu não tenho nenhuma dificuldade em conviver com pessoas que têm dificuldade de perdoar. Eu só lamento, fico triste. E digo assim, você está perdendo uma oportunidade extraordinária e isso está trazendo problemas no mundo espiritual e na sua vida.
Acho que caiu um negócio aqui. Não, depois eu coloco. Então aqui diz, olha, entristece o espírito. E todo pecado, ele é como uma teia de aranha. O texto vai dizer, olha, longe de vós, aqueles pecados que deveriam ficar longe de nós, nós praticamos porque aí temos amargura, fazemos fofoca, contaminamos os filhos, porque toda pessoa amargurada contamina os outros. Impressionante. Convive com uma pessoa amargurada, daqui a pouco você está com raiva, está ressentido, está irritado, e pessoas amarguradas irritam os outros, os filhos, irrita o cônjuge. Então o pecado, ele tem uma teia de aranha. Ele vai falar aqui, você deveria imitar a Deus, mas você dá lugar ao diabo. Você deveria perdoar como Cristo, mas você faz exatamente aquilo que é contrário ao exemplo de Cristo. Você deveria amar, mas você odeia, você está irado, vive gritando, blasfemando. Você deveria ser bondoso, mas você é mau, você é impaciente, você é agressivo. Você deveria amar as pessoas e você peca contra as pessoas. Ou seja, o ressentimento, ele traz uma série de complicações. Esses pecados nunca vêm isolados, eles vêm amarrados a um monte de outras situações. Então, a primeira razão que a gente encontra aqui no texto é o mundo espiritual. Se não houvesse o mundo espiritual, nós, seres humanos, ficaríamos numa situação muito difícil. Qual o motivo? Tira Deus da vida, tira Cristo da vida, tira o Espírito da vida. Por qual motivo você perdoaria alguém que te ofendeu, te magoou, te oprimiu, te agrediu, abusou de você, te traiu? Por que motivo alguém perdoaria uma pessoa que faz isso? Não perdoaria. E isso é louco, porque mesmo para as pessoas que não têm princípio, como eu não tinha no passado, é curioso como o perdão, a falta de perdão, mesmo em relacionamentos abusivos com relações parentais, como isso gera sentimentos ambíguos no nosso coração. Meu pai, ele foi responsável pela tristeza da minha família. Eu perdi 2 irmãs, morreram cedo, uma na prostituição, a outra com câncer, porque não tinha cuidados, não aprendeu a ser cuidado, deixou 4 filhos pequenos, foi abusada pelo pai. Meus irmãos foram abandonados comigo muito pequenos, éramos 5 filhos, e eu vivi uma relação de idas e vindas com meu pai, de amor e ódio. Eu o odiava e o amava ao mesmo tempo, um cara que só me fez mal. Que coisa maluca é isso, gente? Como é ruim nós temos problemas com os nossos pais. Eu me solidarizo com você que teve uma infância truncada, de relações turbulentas com os seus pais, pai e mãe. Porque é muito difícil. Porque eu briguei com ele inúmeras vezes, ameacei bater nele algumas vezes, e algumas vezes eu fui agressivo e saía cheio de raiva e ódio, e voltava para casa, ficava dias sem falar com ele, mas daqui a pouco a gente voltava a conversar. E o dia que eu, de fato, decidi bater, agredir o meu pai, por causa da embriaguez, porque ele fazia coisas, ficava irritado, agressivo, queria bater, abusar, enfim. E um dia eu disse, você não vai fazer mais isso. Eu já tinha 18 anos, e eu disse para ele, se você levantar a mão para mim, eu vou te matar. E ele levantou a mão para mim, e veio na minha direção. Eu peguei a primeira garrafa que eu vi lá de refrigerante, quebrei, e parti para cima dele, e eu ia enterrar aquela garrafa no peito dele. Eu ia, de ódio. Graças a Deus, os vizinhos, porque eu morava numa vila, num cortiço, muita prostituta, muito bandido, e eles impediram que eu fizesse aquilo, graças a Deus. Mas
É uma análise que eu faço agora em memória daquilo que eu vivi, que eu passei. Eu lembro que eu tive um sentimento de morte naquele dia. De morte. Eu saí dali e alguma coisa tinha morrido dentro de mim. E eu não entendi aquilo. Por que parece que está faltando alguma coisa? Porque lá dentro de mim, eu não matei o meu pai. Mas eu matei. Eu matei. Lá dentro, eu não matei fisicamente, mas aqui dentro eu matei. E eu saí dali faltando alguma coisa, com um buraco, cheio de raiva, de ódio, e ao mesmo tempo sentindo que alguma coisa tinha se perdido que não poderia ter se perdido. Não poderia, mas se perdeu. Então, assim, se você não tiver a graça de Deus, a gente não tem motivos para perdoar. E olhando para o texto, eu confesso a vocês que quando eu comecei a estudar esse texto, eu fui com algumas ideias pré-estabelecidas para o texto, e enquanto eu estudava, eu dizia para Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar motivos melhores do que eu já coloquei aqui para o perdão, e o Senhor me levou para algumas coisas aqui, e o segundo motivo que eu encontrei aqui para o perdão é por causa da vida espiritual. Se eu fizer uma pergunta para você hoje sobre vida espiritual, a pergunta seria a seguinte: por que você faz o que faz na sua vida espiritual? Qual é o motivo que você abandona o mal e busca o bem? Por que você faz isso? Eu responderia, eu não sei qual é a sua resposta, mas dê uma resposta aí, depois eu quero perguntar quem deu a mesma resposta que eu. Mas eu dei uma resposta. Eu faço o que eu faço para agradar a Deus. Quem é que deu essa resposta? Levante a mão. Quase. Obrigado. Então, assim, eu acho que o motivo de qualquer coisa que o cristão faça é para agradar a Deus. A Bíblia diz: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, 1 Coríntios 10, 31, tudo seja feito para a glória de Deus. Agradar a Deus, ter uma vida agradável. E aqui o texto diz que quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ele diz que ele se torna filho de Deus. É verdade que ele está dizendo que essas pessoas aqui são filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem teve um encontro com Jesus, nasceu de novo, se tornou um outro ser. Uma pessoa que não conhece a Jesus não entende essa linguagem. Você pode ser um religioso com técnicas e com conhecimento teológico, como Nicodemos, que era um mestre em Israel. Jesus olhou para ele e falou assim: você tem que nascer de novo. Falou: como é que é? Como assim? Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Você não entrará, você ficará de fora. Nicodemos, como eu, um homem velho, como eu posso voltar para a barriga, o ventre da minha mãe? Ele não entende. Ele não entende que quando Jesus falou do novo nascimento, é que quando alguém tem um encontro com Jesus na cruz do Calvário, ela se transforma numa outra pessoa. Não é mais uma continuidade, é um outro ser. É nova criatura com novos desejos, novos anseios, com novas disposições, com bondade, com desejo de crescer. E essa pessoa se torna um filho de Deus que imita a Deus. Mas aí no versículo de número 2 do capítulo 1, depois ele fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que ele diz: andai em amor, e como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele diz assim: imite a Deus, ande em amor, e como Cristo se entregou como sacrifício e oferta suave, aroma suave a Deus, faça isso, imite a Jesus. Ele está dizendo, sabe qual é o motivo para você imitar a Deus, amar e perdoar? É buscar que a sua vida suba ao trono de Deus, suba ao coração de Deus, suba a Deus como um perfume, como um aroma suave.
Então, na verdade, quando alguém está amargurado, ressentido, gera outros odores desagradáveis ao coração, a Deus. A Bíblia fala que quando nós perdoamos e amamos, nós fazemos porque somos filhos de Deus. E o objetivo da minha vida, a razão da minha vida é que a minha vida seja um sacrifício suave, como uma oferta a Deus, que Deus aceite a minha vida. Então, eu quero que você pense numa coisa. Nós não perdoamos apenas por bondade, nós não perdoamos porque a pessoa merece ou não merece, nós não perdoamos por medo de ser punido, ou nem por coragem, nem ou por qualquer outro motivo. Nós perdoamos porque somos capacitados a amar e pelo desejo, meu maior desejo, eu perdoo porque eu quero agradar a Deus. Eu quero que Deus seja honrado com a minha vida. Essa é a razão espiritual do perdão. A minha vida espiritual tem que glorificar a Deus, tem que agradar a Deus. Esse é o motivo. E isso, eu quero dizer para você que é algo que a gente não consegue nem explicar. Depois que eu quis matar o meu pai, eu fui morar num quartinho do lado da boate ABC House em Santos, um quarto de menos de 2 metros quadrados, tinha uma cama e uma camiseira. E eu, depois de usar maconha, beber, me prostituir, eu voltava para aquele lugar, às vezes vomitava, aquilo cheirava mal, eu não limpava. E nenhum dia que eu morei ali eu limpei aquele lugar, nunca limpei. Eu só ia ali para dormir e chorar. E raiva, muito ódio. Ódio da vida, ódio de mim, ódio do meu pai, ódio. E chorava. Mas o dia que um amigo meu, cafetão, Renato, que hoje é pastor, conheceu Jesus na praia, teve um encontro com Jesus na praia, drogado. 7 dias depois estava lá na boca do lixo com uma Bíblia debaixo do braço. Eu já, você sabe, sanguíneo, já comecei a tirar sarro. Falei, vamos conversar. E ele me falou de Jesus. O dia que eu tive meu encontro com Jesus, eu fiquei uns 15 minutos de joelho, prostrado, chorando. Eu chorava e ele dizia, Paulo, eu estou te falando do amor de Deus. E eu chorava, eu urrava. E olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Quando eu levantei, eu disse, Renato, eu tive um encontro com Deus. Para mim, Deus era uma coisa fora da minha mente. Eu nunca pensei em Deus. Pensei muito na morte, na dor, mas em Deus nunca. Nunca ouvi de Deus por ninguém. Se eu falar que eu nunca ouvi, gente, eu vi uma vez, eu estava na frente de uma farmácia, e uma mulher da Assembleia de Deus, de um vestidão até, cabelão, ela me chegou lá e falou assim, ô moço, você já entregou sua vida para Jesus? Não. Se você não entregar, você vai para o inferno. Eu falei, vai para o inferno você. E aquilo ali entrou por aqui e saiu por aí. Para mim não tinha sentido nenhum. Foi a única, depois eu lembrei disso, Depois eu lembrei. Fora disso, eu não lembro de ter ouvido de Jesus. Não lembro. Mas naquele dia, quando eu levantei, eu disse para o Renato, estou indo para casa. Que casa, Paulo? Eu morava num quarto lá com 8 pessoas, meu pai, os irmãos, 8 pessoas. Que casa? Para o meu pai. Eu vou lá pedir perdão por tudo que eu fiz por ele. Eu não consigo entender isso, meus irmãos. É espiritual. É uma coisa que não entra na lógica, na cabeça de ninguém. Que uma pessoa que não sabe nada sobre isso, ninguém me falou que eu tinha que perdoar. Ninguém me disse isso. Mas eu disse, eu preciso perdoar, pedir perdão para o meu pai. Aquele traste, era um traste. Continuou sendo um traste. Eu falei de Jesus para ele durante 20 anos. 20 anos depois ele se converteu. E foi uma conversão genuína. Mas eu fui lá dizer, pai, pequei. Pequei contra Deus, pequei contra os céus, pequei contra você, estou aqui, me perdoa. Não importa se ele
ia me pedir perdão como não pediu, não importa. Eu perdoei. Eu queria agradar ao Deus que eu conheci. E eu não sei, é uma coisa milagrosa, é o Espírito Santo de Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz. E voltei a morar com o indivíduo. Foi terrível, mas voltei. Terceiro motivo nesse texto para a gente perdoar, que também é espiritual, é por causa do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. E aí, meu irmão, além de dizer isso, ele diz assim no versículo 2, andai em amor. Seja compassivo, bondoso e perdoai-vos. O que diz em Gálatas 5:22? O fruto do Espírito é o amor. Não entristeçai o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Se ele estiver agindo na sua vida, você vai amar e você vai perdoar. Você vai perdoar. Não é humano. Humanamente, eu queria o mal do meu pai. Humanamente, eu queria matá-lo. Perdão não é uma coisa humana. Mas no poder do Espírito Santo, você vai perdoar. E é curioso porque, quando ele fala sobre amar e imitar, olha o versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andar em amor também como Cristo. Ele imita a Deus, imita a Jesus, ama, perdoa. É curioso que, na minha opinião, a atitude de maior grandeza espiritual no mundo, na minha opinião, você pode discordar, mas na minha opinião, é o perdão. Eu acho que não tem nenhum outro comportamento que se assemelhe à grandeza daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Perdão é algo que torna você com uma identidade cristã, crística. O perdão dá para você uma alma divina. O perdão evidencia que em você a obra do Espírito foi poderosa e profunda. Porque ele diz, imita, o Filho imita a Deus na entrega, no amor, no Espírito, porque é obra do Espírito. Todo aquele que teve um encontro com Jesus é movido pelo Espírito Santo de Deus. E não há como perdoar se não for pelo poder de Deus na vida da gente. Eu não seria capaz de perdoar o meu pai se não fora o Espírito atuando em mim e gerando em mim desejos, uma compulsão para procurar acertar a minha vida sem conhecer nada de religião. Um milagre, é o Espírito Santo. Você pode continuar entristecendo o Espírito, apagando a obra dele na sua vida, dando lugar ao diabo, ou deixando o Espírito Santo agir em você e você passar a amar. E eu estou tão convencido de que o perdão é essa obra maravilhosa do Espírito, estou tão convencido. E aí, como eu falei para vocês, eu cheguei nesse texto com uma ideia pré-concebida. Olhando o texto de uma maneira, eu quase coloquei as minhas ideias no texto. Mas eu fui estudando e orando e as minhas ideias não... E aí eu comecei a ouvir o texto, ouvir o Espírito. E aí, essa meditação de ser algo absolutamente, essencialmente espiritual, e que é uma atitude que assemelha o homem a Deus, o perdão, porque ele diz, olha, Deus em Cristo perdoou, Cristo foi e morreu, Ele pagou, Ele perdoou, perdoe como Deus perdoou, perdoe como Cristo perdoou. E se você quiser fazer aqui o paralelo, vamos lá. O homem estava condenado, ele pecou deliberadamente contra Deus, o pecado do homem foi um pecado infernal. A Bíblia deixa transparecer pela maldade humana que se ele pudesse matar a Deus, ele mataria. Aliás, o homem fez isso, é só você olhar para a cruz. Na cruz, eu e você matamos a Deus. Matamos o Filho de Deus. Jesus é Deus, ele foi morto por nós. Então, o homem, se ele pudesse acabar com Deus para viver a sua vida sem Deus no mundo, ele faria. Foi um pecado horroroso. Foi esse pecado que não tem perdão. E, no entanto, a Bíblia fala que Deus
tomou a iniciativa para buscar você. Ele não ficou esperando, porque não havia condição de você resolver o problema da amargura, do ressentimento, do pecado, da escuridão e das trevas. Ele foi. E ele, ao ir, ele deu o que ele tinha de melhor. Foi um sacrifício. Foi a morte, foi a dor de um pai, foi a dor materna, foi a pior, a maior angústia que Deus poderia sofrer. Ele sofreu na cruz, de uma tal gravidade que quando Jesus estava lá no Calvário, sobre ele todos os nossos pecados, ele disse: Deus, por que tu me desamparaste? O sentimento foi de abandono. Mas não só isso, ele não desejou o bem do homem, não o condenou, o livrou, pagou por ele e abriu a porta, escancarou a porta para que o homem voltasse. Isso é perdão como Cristo perdoou. Não coloca condições. O perdão não tem antessala. Não, eu te perdoo, mas fica aí, ó. Aí na sala, eu aqui. Eu te perdoo, mas, não fala comigo. Não, o perdão é o perdão de Deus, é como Cristo, é como Deus, esse é o perdão. Por isso, humanamente, eu não consigo perdoar. Esse negócio eu não consigo fazer. Esse perdão aqui, eu não consigo. É por isso que eu preciso do mundo espiritual, da vida espiritual. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. E a prova de que o perdão é esse sinal filial, esse sinal espiritual, essa evidência da presença de Cristo em nós, que nos identifica com aquilo que foi feito na cruz do Calvário, está na palavra usada aqui no texto para perdão. Porque é o seguinte: todos aqui estão familiarizados com o termo charis do grego. Charis é traduzido na nossa Bíblia por graça. Charis, graça, é favor imerecido. É algo que Deus faz e que não tem nada a ver com você. Você não merece. Você merece punição. Você merece ir para o inferno. Você merece condenação, é isso que você merece. Mas Deus, a Bíblia fala que na cruz, Ele revelou graça. A Bíblia diz que a graça e a bondade, a abundante graça, veio por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio trazendo abundante graça. Então, graça é isso. A palavra perdão aqui no texto, no grego é uma palavra que está perdoar, então é verbalizada, né? É um verbo. A palavra aqui é charizomai. Charizomai é a graça em ação, é a verbalização da graça. Perdoar é ser um canal da graça de Deus, oferecer graça para o outro. É a palavra charizomai, perdoai, charizomai. Porque eu sim, estou convencido que poucas atitudes podem ser descritas com nuances redentivas. E olha, entenda aqui, nuances redentivas, não que nós temos o poder de redimir ninguém, mas, de alguma maneira, o perdão, ele redime. Ele traz restauração. Eu acredito que no mundo espiritual, é como se houvesse o inferno. Eu fico imaginando ali, eu e o meu pai. Eu estou ali cheio de ódio, o meu pai com a sua história, provavelmente ele foi abusado pelo pai, tinha um pai alcoólico, eu vi o meu avô quase matar a minha mãe com uma faca, eu tinha 6 anos de idade. Aquele homem era um homem abusador, provavelmente meu pai ter sido abusado pelo pai dele. Mas então o que eu vejo? Eu vejo ali demônios, eu vejo ali cordas espirituais, eu vejo ali amarras, e eu vejo ali uma hoste de demônios agarrando, prendendo, levando vantagem sobre ele e sobre mim, contaminando meu coração, querendo me levar à loucura, enchendo minha alma de dor, de amargura, de escuridão e trevas. Eu vejo isso, e está lá, e a bondade não consegue fazer isso, a minha força não consegue resolver isso. Mas naquele dia, quando eu disse: Pai, perdoa, as trevas vieram ao chão, o diabo foi desarmado, o mundo espiritual recebeu uma bomba violenta, porque o poder da graça de Deus invadiu o meu coração e alcançou o meu pai. Foi graça. Foi graça.
Foi um milagre, é um milagre que eu não tenho mérito, eu não produzi, eu fui impactado pela graça, pelo Espírito, e ali as trevas vieram ao chão, porque o Espírito de Deus estava lá, e o Espírito da graça estava lá, e eu fui impactado pela graça. Cansei. Israel fala que eu faço isso, né, Israel? Começa conversando, baixinho, daqui a pouco está gritando que nem um maluco, né? Quero chamar o grupo aqui para a gente cantar. A razão do perdão nascer dentro de nós é graça. A razão espiritual é cruz. É cruz. Por isso que... Sabe por que meu casamento deu certo? Graça. Graça. Porque a carne é uma pessoa complicada. Eu sou um homem bom, mas a carne é complicada. Porque eu sou um homem complicado, ela é uma pessoa complicada, não é para dar certo. Aliás, todo mundo é complicado, não é para dar certo. Nós aprendemos a graça, a pedir perdão, a perdoar. Algumas semanas, 70 vezes 7. Mas perdão. E assim, louvado seja Deus, porque todas as vezes que o diabo abria uma porta, a graça abriu uma comporta no nosso coração. E aí vinha como um caudal. E eu ficava lá lutando com raiva, mas o Espírito me convencia e dizia, você tem que ir lá e tem que pedir perdão, e que tem que perdoar. E ela também fazia isso, com mais dificuldade do que eu, é verdade. Eu estou brincando, tá, gente? É espiritual. E eu espero, em nome de Jesus, hoje, que você deixe esse poder extraordinário tomar conta do seu coração. Eu quero dizer para você que você não precisa gostar da pessoa que você perdoou. Eu continuei não gostando do meu pai. Eu não tinha afinidade com meu pai. Mas eu estava lá, amando o meu pai. Amando. Ainda vivi com ele durante... Nós casamos, eu com 24? É isso? Eu tinha 24 anos? 23? Então eu namorei com meu pai 3 anos. Vocês não têm ideia quanto foi difícil ver aquele homem chegar bêbado, gritando, um monstro, abusou de uma criança na vila, criança de 8 anos. Você não tem ideia do que foi para mim. Raiva. Mas eu dizia, não, eu não posso odiá-lo, eu tenho que continuar perdoando, porque Deus é bom. A vida dele, quem vai dar conta para Deus é ele, eu não. Eu tenho que perdoar e não desejar o mal dele. Eu espero que o Senhor faça isso no meu e no seu coração. Vamos adorar ao Senhor. Vamos tocar de pé? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Só o Senhor pode nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? É só Ele que pode trazer libertação. Ele é poderoso para me guardar. E eu quero dizer para você que o perdão não é uma coisa simples e nem fácil. Meus inimigos, E ele nem é um ato imediato. A decisão para perdoar é pontual. Agora o perdão é um processo. Vem a raiva e você diz não. Eu decidi perdoar. Eu não quero mal. Eu vou orar para que Deus te abençoe, meu irmão, meu ofensor.
E Ele pode ser minha mãe, meu pai, Ele pode ser um amigo, Ele pode ser lá. Quem é que pode livrar? Só o Senhor. Só o Senhor. O Senhor. E Ele estende a mão para mim e para você. Então assim, a vida é difícil? Muito. As trevas se levantam contra nós? Sim. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que livra, aquele que liberta, aquele que traz vida. É Ele que faz a obra. E eu me coloco decidido, comprometido em viver o que Ele quer pela força do Espírito Santo. Manifestar a graça pela força do Espírito Santo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Oh meu Deus, És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Deus é o Deus de graça. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. poderosas consolações do Espírito sejam conosco, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe.